Agora tem um outro tema muito delicado que a gente precisa trazer para a discussão, porque a Polícia Civil de Minas Gerais ouviu nesta terça-feira o primeiro depoimento nas investigações que apuram a morte por suicídio de Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, que aconteceu na última sexta-feira, dia 22. O nome da jovem foi envolvido em um caso de informação falsa. Prints de conversas apontavam que ela teria tido um relacionamento com o influencer Whindersson Nunes, o que o próprio humorista negou. Ela passou a sofrer ataques nas redes sociais e chegou a publicar uma mensagem pedindo a exclusão desses posts. Segundo a polícia, depois dos familiares da vítima, o próximo passo possivelmente será ouvir o responsável pelo perfil que compartilhou as publicações que envolviam Jéssica em várias redes sociais, e a gente precisa repercutir isso com os nossos comentaristas. Você aí em casa, que está no carro ou está no trabalho, claro que você escutou comentários ou parte dessas notícias que foram divulgadas. Você, Cristiano Beraldo, o que é preciso destacar em relação a esse caso e essa conta de redes sociais, né? A conta chamada Choquei. Claro que é preciso aguardar o avanço dessas apurações, dessas investigações, mas você não teme uma distorção dos debates? Porque a gente observa um movimento de alguns parlamentares querendo dar celeridade à aprovação daquele PL que vem sendo chamado de PL da censura. O que é preciso considerar? É curioso porque o PL da censura é um projeto de interesse do governo e da esquerda brasileira. O perfil que protagonizou esse vexame de divulgação de notícias falsas em relação a um relacionamento de duas pessoas que, ao que me consta, sequer se conheciam, né? Então, checagem zero, simplesmente alimentaram uma especulação em cima de uma moça que, infelizmente, aparentemente, segundo a mãe dela, eu ouvi dizer, a moça não passava por um bom momento, estava ali com alguns problemas de depressão, emocionais, né? Exatamente. E aí essa página de fofoca é uma página totalmente ligada à esquerda também. Então, o que a gente viu acontecer, que é a morte dessa menina na flor da idade, em razão dessa campanha de destruição de reputação protagonizada por um site associado à esquerda, por um perfil associado à esquerda, agora eles estão usando isso para querer aprovar uma lei que os favorece, que coloca uma mordaça nas redes sociais porque você não pode mais falar mal do governo atual. Então, isso tudo é uma deturpação daquilo que precisa ser avaliado neste caso. Primeiro, a legislação brasileira já existe, ela é uma legislação que tem condição de punir aquelas pessoas que praticam difamação, praticam uma série de crimes que são associados ou praticados no ambiente virtual. E essa legislação pode ser modernizada sim. Você tem que sempre atualizar a legislação conforme o mundo avança, se desenvolve. Em relação às redes sociais, o que eu acho importante acontecer é que você, como usuário, precisa ter algum acesso, algum meio de dizer, olha, roubaram meu perfil, estão ali aplicando golpe, estão querendo tirar dinheiro das pessoas para se favorecer financeiramente usando meu nome, ou então estão publicando uma notícia falsa a meu respeito. Isso aqui não sou eu, isso aqui é uma mentira. O crime de difamação também é aplicável no ambiente virtual. É claro, exatamente. E aí a rede social tem que ter um protocolo para suspender enquanto se investiga. Enfim, é preciso que se defina como é que isso vai funcionar. Isso é regulamentação. Pois é. Agora, o que não pode é um site publica uma mentira, um perfil, uma pessoa por trás daquele perfil, que inclusive é uma pessoa que se conhece, sabe-se quem é, publica uma notícia mentirosa, e não foi a primeira, é uma prática recorrente deste perfil, e aí promove um assassinato de reputação sobre uma pessoa que não estava preparada para aquilo, não era uma pessoa famosa, não era uma pessoa que aparentemente buscava a fama, enfim, e é metralhada nas redes sociais. E aí querem responsabilizar a rede social? Não! Tem que responsabilizar o dono do perfil. E aí eu concordo com o Zé quando ele diz, não, o dono do perfil
tem que ter um CPF, tem que ter alguém responsável. Eu concordo, Zé. Você cria um perfil em rede social, a rede social tem que ter essas informações que são sigilosas, não é o caso de ficar divulgando, mas quando você abre uma conta em banco, quando você tem um telefone celular, quando você vai contratar algum tipo de serviço, você vai usar algum tipo de serviço, você vai fazer um cartão de milhagem de companhia aérea, você tem que deixar os seus dados. E eu não vejo nenhum problema em você ter mais de um perfil de rede social associado ao mesmo CPF. Não vejo problema nenhum. Mas não pode ser uma selva. Porque, de fato, você tem circunstâncias em que os autores desse conteúdo precisam ser identificados até para responderem conforme a legislação que já existe está vigente. Então, a discussão em relação ao PL da censura não pode ser transformado numa bandeira aonde ela, a Jéssica, foi vítima justamente dessas pessoas que defendem o PL da censura. Isso é uma deturpação, isso é tirar proveito da perda dessa vida preciosa dessa menina. Zé Maria, o que é preciso destacar em relação a esse caso e, naturalmente, que esperar do avanço dessas investigações, Zé? Pois é, em primeiro lugar, eu fico solidário à família. A família sofre demais. Choro todos os dias quando eu vejo um caso assim. É muito triste. Todo ano a gente pensa do tempo que a pessoa não passou, não existiu e não viu aquilo com a família. A garota tinha depressão, isso é um gatilho, né? E é verdade. E aí acontece, né? Todos os amigos, familiares sofrem demais isso e há que se ter um responsável. Essas plataformas são empresas feitas para faturar, para lucrar. Nada contra lucro, pelo contrário. Mas há que se ter responsabilidade. Essas plataformas são responsáveis pelas subplataformas, que são os sites, né? Elas têm que ter nas mãos. E quando acontece alguma coisa, Beraldo, ninguém sabe onde mora o Instagram. Você já viu passando na rua, dirigindo seu carro e viu uma placa Instagram, visite-nos? Não. WhatsApp, estamos aqui à sua espera? Não. Aí você precisa de alguma coisa para tirar uma foto da sua filha, que vazaram fotos nuas dela? É um martírio. Você não consegue falar com ninguém te responde, e aquilo jogando na sua cara. Eu vi isso, famílias me procuraram, não tem nenhum caso na minha família, graças a Deus, me procuraram por sociedade de comunicação, falaram, isso é uma causa perdida. Não dá. Como tira isso da rede? Não tira nunca. A lei existe sim, de injúria e difamação, mas para você chegar aos responsáveis, é um absurdo. Você tem que judicializar e mesmo assim, o Supremo está pedindo uma publicação e não consegue. Não consegue, para você ter uma ideia. Então as plataformas não são deusas intocáveis. As plataformas não são bezerros de ouro. As plataformas são empresas. E como empresas, elas têm que ter regulamentação mínima. Por exemplo, a que você sugeriu. Você sugeriu uma regulamentação mínima, que é a identificação. A Constituição garante a liberdade de expressão, vetado o anonimato. Então, se alguém te agride, você não sabe quem é. Vai lá no perfil dele, tem um seguidor, você sabe que é falso, né? E aí você vai atrás das plataformas, das big techs, elas nem olham na sua cara, nem sabem que você existe. E mais, desmonetizam na maior cara de pau. Desmonetizou e pronto. Elas continuam lucrando com os cliques, mas te desmonetizam por critérios próprios. Não pode, tem que ter critérios na lei. Você, quando entra numa plataforma, você assina, mesmo que eletronicamente, um contrato de adesão. O Código de Defesa do Consumidor não admite um contrato de adesão que seja tão danoso ao consumidor. Quem entra numa plataforma se transforma em consumidor. Então a plataforma é obrigada a adotar os critérios, não pode desmonetizar, não pode te tirar do ar, ela não pode te censurar. Defender a não organização do sistema é defender a censura. Quem é que está fazendo a censura? As plataformas. Nós vimos isso durante a eleição. A esquerda perdeu de goleada.
não podia publicar nada liberal de direito que elas, as plataformas, as big techs, as bezerros de ouro, as cinderelas, tiravam onde ela queria. Tá, tinha alguns casos que era ação judicial, sim, mas a maioria e esse controle, essa censura, feita por essas empresas que eu não me atrevo a defender. Eu quero que elas sejam organizadas, regulamentadas, como nós somos aqui. Nós somos aliás, eu nem quero que seja igual. Não pode ser igual, que nós somos altamente organizados e taxados e ameaça, multas da Anatel, tudo tem que funcionar. Então, por que elas não podem ser assim? Venha para o mesmo mercado. Então, nos levem, TV e rádio, para a mesma situação delas. Livre, você pode pôr um microfone na rodoviária e fala mal aí de quem você quiser e não precisa se identificar, não. Só xingar o prefeito, xingar pessoalmente, tal. É essa situação que eu falo, né? Agora, quanto a essa história da PEC e da mordaça, isso não existe. Tentaram e não conseguem. A maioria do Congresso Nacional não é mentira. É uma maioria conservadora que não vai permitir a censura. Mas é preciso a identificação, é preciso que alguém responda. Algumas dessas empresas não têm nem representante no Brasil. É preciso que alguém se responsabilize, inclusive, se der, por município. Porque as pessoas moram no município. E que tem uma sede. E que você saiba a quem recorrer. Não é acabar. Não existe nada. A vida não recua. É como bicicleta. Se você gira para trás, não anda. Então, assim, a vida vai para frente. Mas é preciso ir em frente, não recua. Nunca mais o mundo vai ficar sem as comunicações novas, né? Mas é preciso regulamentar para andar. É isso, a gente vai ficar monitorando esse caso que repercute em todo o Brasil. É uma notícia muito triste e claro que a gente vai aguardar o avanço das apurações, das investigações da Polícia Civil de Minas Gerais e qualquer novidade, qualquer atualização, claro que a gente vai trazer e debater aqui em Os Pingos nos Is. A gente conta com você, o caso Choquei em destaque também aqui em Os Pingos nos Is.